Curso de filosofia, 6 horas. Hoje a gente vai falar de Spinoza. A gente já falou de Spinoza na semana passada, pegando o tema da alegria e da tristeza. Hoje a gente vai pegar a beatitude em Spinoza. Vocês vão ver que é um conceito fascinante que esse filósofo trabalha com a gente, que dá uma dimensão da complexidade da sua obra e o que ele quer fazer com que a alegria nos leve a esse ponto da beatitude. A gente já falou na semana passada sobre Spinoza, sobre a vida dele, sobre a excomunhão, quem é Spinoza. Então quem não viu, pega lá, que a aula tá aí no Insta, no Face, no YouTube. A gente vai continuar Spinoza. E nós vamos pegar Spinoza de um raciocínio que é muito interessante para a gente desenvolver aqui, que é, primeiro, a caminhada da libertação em Spinoza. Spinoza, ele tem uma utopia, ele tem um sonho que a gente consiga desenvolver essa caminhada da libertação. O que é essa caminhada da libertação? É como se nós tivéssemos tantas culpas acumuladas, nós tivéssemos tantos senões dentro de nós mesmos, nós tivéssemos tantos medos, que fosse necessário em algum momento nós enfrentarmos isso para que a gente consiga desenvolver a nossa libertação. O ser humano precisa se libertar. Há muitas amarras de todos os lados na gente. Amarras impostas pela sociedade, amarras impostas pela religião às vezes, amarras impostas pelo Estado, amarras impostas pela cultura, pelo costume, amarras impostas por muitas mentiras que graçam por aí e a gente acaba acreditando nessas mentiras e acaba vivendo uma vida como escravos das mentiras que contam pra gente. E a gente vai assumindo essas mentiras. Se nós nos lembrarmos de quantas mentiras nós já ouvimos desde a nossa infância, quantas coisas complicadas já habitaram dentro da nossa vida, né? Vocês lembram do medo de tomar leite com manga, o mal que fazia, o leite com manga que não podia, se comeu não pode entrar na água, se não sei o quê, uma série de coisas que vão sendo colocadas dentro da cabeça da gente, né? E culpas mesmo religiosas. Spinoza, ele trabalha muito o tema de Deus, mas a dimensão do Deus de Spinoza, que a gente vai falar um pouquinho depois, Einstein dizendo sobre o Deus de Spinoza, não é um Deus castigador, não é um Deus que fica anotando cada falta que você comete para depois ficar cobrando de você quando você morrer. Deus vai aparecer na sua frente com um grande livro, tá vendo o que você fez? Tá vendo que esse dia você fez isso? Não, esse não é o Deus de Spinoza. A dimensão da espiritualidade spinoziana é completamente diferente. Ela advém de um processo interno e de uma relação que nós temos com a natureza, da qual nós fazemos parte. Eu queria pegar primeiro 3 conceitos aqui, 3 gêneros de conhecimento, né, em Spinoza, para a gente tentar entender esse processo de libertação. O primeiro gênero de conhecimento, que é o gênero mais pobre de conhecimento na visão de Spinoza, é a opinião. As pessoas, elas estão cheias de opinião. Vocês não percebem isso? As pessoas sabem tudo sobre todos os assuntos, né? As pessoas não são médicas e medicam. As pessoas não são juristas e analisam decisões dos juristas. As pessoas não são profissionais de educação física e saem passando treinos. As pessoas não são dermatologistas e dizem o que faz bem ou mal para a queda de cabelo. As pessoas, elas estão repletas de opiniões. E a opinião que um filósofo lá da Grécia Antiga chamava de doxa, Parmênides chamava de doxa, e Parmênides dizia que o mal do mundo estava no excesso de opinião, que uma cidade entrava em guerra com uma outra cidade pelas opiniões incorretas dos emissários de uma cidade em outra cidade. Esse era o erro da humanidade, ter opinião demais, dizia Parmênides, e verdade de menos. A verdade para Parmênides era a aletheia, a opinião a doxa. Então eu vou me enchendo de opinião, vou dando opinião sobre tudo e eu levo as pessoas ao erro, ao engodo.
teve um presidente aí, um presidente dos Estados Unidos, que havia dito que o Covid, né, se você tomasse detergente, você conseguia estar protegido da Covid, e depois disse que ele falou brincando, mas muitas pessoas tomaram, achando que isso... Veja o que é opinião, o que são pessoas acreditando em outras pessoas sem passar por um crivo da racionalidade. Então, o primeiro ponto e o ponto mais frágil do processo de conhecimento para Spinoza está nessa opinião, está no achismo. Eu acho um monte de coisa e, na verdade, mesmo sem ter certeza, eu saio dizendo essas coisas e, às vezes, convencendo as pessoas dessas coisas. Quantos traumas, minha gente, a gente tem desde a infância por elementos religiosos incorretos. Eu me lembro que eu aprendi, né, de uma pessoa que... Eu tive catequistas maravilhosas, que eram senhoras, mas uma delas dizia que a gente precisava fazer a genuflexão na frente, né, do altar. Então, você, para passar de um lado do outro da igreja, você tinha que ajoelhar e tinha que encostar o joelho no chão, porque tinha gente que se benzia e não encostava o joelho no chão. E ela dizia que se não encostasse o joelho no chão, podia cair o joelho. E que teve uma história, inclusive, de um homem que estava sozinho na igreja e que não ajoelhou e o joelho dele caiu. E eu passei anos da minha vida com isso na cabeça, que se eu não ajoelhar, o que é isso? Como é que uma opinião de alguém, e quando entra um elemento religioso do medo, as opiniões elas são opressoras. Você começa a achar que aquilo que você faz é pecado e tem um medo daquele pecado imenso. Spinoza quer desmistificar essa visão. Tem coisas que também não tem nada a ver com isso. Acho que eu já contei isso, mas eu lembro uma vez que eu estava no avião e aí uma pessoa que estava do meu lado, que eu conheço inclusive, eu estava lendo, ele falou assim, olha, nunca leia quando o avião está subindo, porque isso pode dar um descolamento de retina. E aí você, né, vai perder a visão por uma bobagem, né? Só não leia a hora que ele estiver subindo, depois você volta a ler. E eu fechei e eu vi aquilo. Aí eu fui perguntar para o meu oftalmologista, ele falou, não, pode ler, não existe isso, né? Mas eu confesso que até hoje me dá um receio, assim, a hora que eu estou lendo, eu fico olhando do lado para disfarçar para mim mesmo que eu não estou levando em conta a opinião de uma pessoa que nem médico é. Mas a gente acaba sendo influenciado por opiniões de pessoas. Então Spinoza diz que o primeiro gênero do conhecimento, que é a opinião, que é uma imaginação, nos mantém nessa servidão. Eu sou servo da opinião de outras pessoas. Eu sou servo da visão equivocada de outras pessoas. Aí a gente sai da opinião, nesses graus do conhecimento, segundo Spinoza, e a gente chega no segundo gênero, que é uma razão universal, que nos permite distinguir, conhecer os nossos afetos, perceber um pouco aquilo que nos afeta. É como se eu deixasse de lado a opinião dessas pessoas e começasse a ter uma amplitude do meu conhecimento, uma visão maior de humanidade a partir de um repertório ampliado que eu tenho da minha vida. Como é que esse repertório ampliado ele pode significar alguma coisa em mim a me ajudar a conhecer melhor a humanidade da qual eu faço parte? Isso é fundamental na visão de Spinoza. Deixe de lado essas coisas menores, essas coisas pequenas, essas coisas tacanhas que vêm de uma opinião e comece a ampliar o seu repertório para que isso dê algum sentido à sua vida. Coteje essas informações, né? Saiba aquilo que te afeta, por que te afeta, por que não te afeta, para que dentro dessa razão universal você vença essa primeira barreira da opinião. Então vamos lá. Eu tenho uma opinião que chegou em mim, que pode ser uma opinião religiosa, que pode ser uma opinião política, ideológica, que pode ser uma opinião cultural, mas aquilo eu preciso fazer uma dialética. Eu preciso cotejar aquilo. Alguém me disse que tomar leite com manga, eu posso morrer com aquilo. Peraí, deixa eu cotejar esta opinião com o conhecimento mais universal. Deixa eu perguntar quem sabe. Me falaram que no avião pode ter um descolamento de retina se eu estiver lendo. Deixa eu perguntar para a ciência, para ver quem sabe disso, né? O que é correto ou o que não é correto em relação a isso. Então eu cotejo essa opinião que eu tenho com uma visão universal. Aí eu chego, na visão de Spinoza, ao terceiro grau, ao terceiro gênero de conhecimento, que é o mais profundo deles,
que é chamado de intuição. Um dia a gente vai fazer uma live só sobre intuição em Bergson, que é um outro pensador que vai pegar esse conceito de intuição dele. O que é intuição? A intuição não é uma coisa, estou com uma intuição de que se eu abrir uma lanchonete aqui vai dar certo. Eu estou com a intuição que o meu time vai ganhar. Essa intuição de Spinoza é um diálogo desta razão universal com o meu mundo interior. Essa intuição para Spinoza é a clara visão de que há um mundo dentro de mim mesmo, um mundo fascinante que eu preciso descortinar. Eu acabo levando em conta tantas coisas que outras pessoas dizem para mim que eu não consigo penetrar dentro de mim mesmo e buscar dentro de mim mesmo uma série de respostas que poderiam me ajudar a saber quem eu sou. A saber quem eu sou nesse mundo que é imenso e nessas informações que vêm de todos os lados e que vão pipocando em mim. Então eu preciso passar dessa coisa mais efêmera de ficar acreditando na opinião das pessoas para uma dimensão mais universal, para uma razão universal em que eu consigo ouvir outros repertórios, outras narrativas, outras opiniões para chegar nessa intuição que sou eu inteiro. Sou eu, vamos dar o exemplo do pecado, né? Como é que alguém vai dizer para mim, uma comadre que vem muito na minha casa disse que isso é pecado. Mas por que essa comadre é a porta-voz de Deus? Perguntaria Spinoza. Que Deus é esse que eu inventei, achando, repito, né, que esse Deus fica bravo, fica aborrecido, fica irritado? Peraí, se você acredita num Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, que é perfeito, então não é um Deus que fica irritado. Os deuses antigos, né, os deuses das religiões politeístas ficavam irritados, porque eles tinham sentimentos dos homens. Afrodite, ela fica irritada quando ela vê a beleza de Psique, porque Afrodite tem inveja. Agora, a gente não pode acreditar que esse Deus que nós acreditamos, numa religião monoteísta, que aquelas pessoas que acreditam em Deus, esse Deus esteja ali debruçado sobre cada pessoa para ficar olhando assim se você fez essa oração, se você não fez essa oração, se você aconteceu aquilo ou não, e para ele te punir depois, para ele te castigar depois. Mas que Deus é esse? Perguntaria Spinoza. Que Deus é esse que quer tirar de você tudo que te dá alegria e colocar só peso sobre você? Mas eu tenho um calvário para carregar porque Deus quer o meu sofrimento. Não! Na visão de Spinoza, Deus não quer o seu sofrimento. O sofrimento faz parte do existir humano, como a alegria faz parte do existir humano. É dual. A dimensão da nossa vida nós vamos compreendendo uma coisa e outra coisa. Mas não vamos atribuir isso a Deus. Não, Deus mandou uma pandemia agora, Deus mandou uma guerra, Deus mandou uma... Não! Mas não está escrito na Bíblia que não cai uma folha de árvore sem que Deus queira? Vamos para a Bíblia de Jerusalém, né? Fazer uma dimensão teológica mais profunda. Sem que Deus saiba, não sem que Deus queira. Deus deu a liberdade aos homens para acertar ou para errar. Para dizer sim ao amor ou para se fechar a esse amor. Para existir sendo generoso ou para se trancafiar dentro de si mesmo e experimentar algo que nada tem a ver com generosidade. Mas essa é uma opção que nós temos na vida, senão nós seríamos robôs. E nós não somos robôs. Nós temos uma liberdade fascinante dentro de nós mesmos, que nos leva a um amadurecimento, a uma compreensão da beleza do outro, da presença do outro na nossa vida. Então a gente passa desses 3 elementos aqui, primeiro a opinião, depois essa razão universal e depois a intuição, nesse sentido de Spinoza, esse diálogo do meu eu interior com essa razão que está junto comigo, para que eu possa sentir algo que é fundamental, que é esta alegria, que precisa existir dentro de mim. A alegria acontece quando a intuição acontece. Quando eu consigo perceber a minha vida interior, a completude da minha vida interior, quando os afetos começam a fazer sentido para mim, que não é só a razão só não basta. Eu preciso compreender a beleza dos sentimentos. O que é o sentir? É interessante que muitas vezes a gente fala assim, né?
A minha razão manda fazer isso, a minha emoção manda fazer aquilo. O meu sentimento manda dizer isso, fazer isso. A minha razão... Para Spinoza, esse é um elemento dialogal fundamental. Você precisa perceber a força dos sentimentos dentro de você e não se culpar, mesmo de sentimentos que te levaram a escolhas incorretas. Foi um momento da sua vida, você fez aquela opção naquele momento. E o resultado não foi bom? Não. Mas quantas vezes nós teremos resultados ruins da nossa vida por escolhas incorretas que a gente fez? E o que eu faço com isso? Vou ficar me culpando o tempo todo? Não. Eu aprendi com o meu erro. Eu aprendi pela escolha incorreta que eu desenvolvi. Eu aprendi. E agora eu vou dar passos mais bonitos na minha vida para tentar acertar. Eu não errei ali? Errei. E agora? O que eu faço? Não, eu fui muito incontinente, né? Eu falei o que não devia. Eu briguei desnecessariamente. Eu julguei uma pessoa. Eu cheguei para um amigo meu e fui acusando um amigo meu porque eu ouvi uma história, olha a opinião. Eu ouvi a opinião de uma pessoa, a opinião de uma pessoa chegou até mim e eu nem dialoguei com a minha intuição e eu saí dizendo coisas. E aí eu errei. Tudo bem, eu errei, pedi desculpas, mas e aí? Eu vou ficar comemorando o aniversário do meu erro, um dia que eu falei para um amigo que eu não deveria falar? Limpa isso, limpa o passado disso. Por que eu preciso limpar o passado? Porque a minha razão, ela precisa de um motor que ele chama de desejo. Desejo é algo fascinante para Spinoza. Ele não tem nada contra o desejo. Quem tinha era Platão. Aristóteles já não tinha nada contra o desejo. Spinoza também não tem. O desejo é a essência do homem. O desejo, em vez de a gente querer ficar martelando, né, nos erros que a gente já cometeu, regulando a nossa vida tal, deixa o desejo ir nos conduzindo. Aí você vai limpando o desejo. Não, peraí, esse meu desejo aqui está demais. Deixa eu dar uma... Não acho que eu deva comer tudo isso que eu estou com vontade de comer. Não acho que eu devo insistir tanto nessa história se ela faz tão mal para mim. Mas eu preciso perceber esse desejo. Agora, quando o desejo ele é ruim, a melhor maneira de eu jogar fora um desejo ruim é trazer um desejo bom. Então, se eu vivo num desejo errático, não adianta eu me culpar pelo desejo errático. Eu preciso de um desejo certo. Eu preciso ir além disso. No processo educativo de Spinoza, você educa as pessoas pelo desejo. Mas são desejos que te levam a romper as barreiras que desejos ruins colocam dentro de você. Que sentimentos menores atrapalham você. Muita gente acha, por exemplo, que eu não consigo ler. Eu não tenho não tenho dom para isso, eu devo ter algum distúrbio, algum transtorno, alguma coisa assim, porque eu não consigo focar nisso e tal. Como é que você consegue valorizar essas pessoas para que elas possam ir além daquele desejo que ela tem incorreto ali, para que ela perceba que isso pode ser um bloqueio, mas ela está além desse bloqueio, ela é mais forte do que esse bloqueio. Tem uma tradição numa das tribos africanas que diz que quando uma pessoa ela comete um erro, a tribo toda se reúne diante dela e começa a lembrar a ela os acertos que ela já teve na vida. Para que ela, ao se lembrar de tantos desejos bonitos que a habitam, que a habitaram, que a habitarão, ela deixe de lado essas coisas ruins. Ao invés de eu ficar apontando os erros daquela pessoa, eu aponto os seus acertos. Por meio dos acertos é mais fácil me livrar daqueles erros. Se eu só aponto os erros, eu vou diminuindo as pessoas nisso. Quando eu aponto os acertos, essa pessoa vai percebendo que ela pode ir além, que ela não pode ficar nos seus erros apenas, que ela tem algo de mais profundo, de mais bonito do que isso. O papel da razão não consiste em julgar, reprimir ou matar um desejo. Não. O papel da razão consiste em nos lembrar que há desejos mais bonitos do que aqueles desejos que estão nos chamando a atenção. Eu estou com desejo de ficar dormindo o dia inteiro.
mas eu tenho uma prova, eu tenho um desejo muito grande de exercer essa profissão. E eu sei que eu preciso ir bem nisso. Então eu tenho um desejo do sono aqui, mas eu tenho um desejo que vai além desse desejo do sono e faz com que, ao querer estudar, ao querer produzir, esse desejo aqui fique menor. Eu coloquei uma meta para a minha vida de que eu preciso ter uma vida mais saudável, porque eu tive uma doença, eu tive um problema cardíaco, e aí eu tenho o desejo de viver mais tempo, porque eu tenho o desejo de ver os meus filhos crescendo. E aí o desejo da preguiça, que é um desejo que quer que eu fique em casa, deitado, sem fazer nada e comendo o tempo todo, eu vou vencer esse desejo da preguiça porque eu tenho um desejo maior, que é um desejo de ir além, que é um desejo de construir uma história mais bonita, uma história mais vibrante, que é continuar a viver. Eu, na semana que vem, eu vou trabalhar um livro com vocês, que é um livro muito bonito, que é uma história do Franz Kafka, que é um dos grandes autores do século XX, um autor brilhante, e no final da vida dele, ele morreu com entre 40 e 41 anos, ele era jovem ainda, mas ele teve tuberculose, e o Franz Kafka vai a uma praça, e ele andando nessa praça sempre, por causa da doença dele, e ele vê uma menina chorando muito porque ela havia perdido uma boneca. E ele fica meio comovido com o choro daquela menina, com a dor daquela menina, e na cabeça dele, que nem tinha filhos, é muito triste uma criança naquela idade chorar daquele jeito. E ele, muito incomodado com o choro dela, resolve, não sabia o que fazer, e resolve se transformar num carteiro de bonecas. E ele vai, e no dia seguinte leva uma carta da sua boneca, da Brígida, que estava viajando. Foi para Londres viajar e mandou uma carta para ele. Mas eu vou contar essa história na semana que vem. Era o final da vida dele. É um livro lindo que chama Kafka e a Boneca Viajante. Mas por que eu dei esse exemplo aqui falando de Spinoza? Porque Kafka estava vivendo um momento de muito desânimo na vida dele. E a companheira dele começou a ficar fascinada, porque ele ficou semanas escrevendo carta todos os dias. Então ele, que havia parado de escrever, né? Ele queria que queimasse toda a obra dele. Ele pede a um amigo que quando ele morresse, queimasse a obra. Se o amigo tivesse obedecido Kafka, a gente não leria o Processo, por exemplo, não leria os clássicos que ele escreveu, porque ele estava desanimado da vida. Porque o desejo dele de deixar a vida era maior do que o desejo de viver naquele momento. Aí uma menina chorando numa praça despertou um desejo fascinante nele de dar alegria àquela menina, de resgatar a alegria dela. É isso que Spinoza está explicando dos desejos. Eu não vou reprimir os meus desejos brigando comigo. Eu vou encontrar outros desejos melhores, outros desejos mais fortes, outras razões mais bonitas de viver. Minha gente, quanta gente viveu histórias de dor, doídas demais, né? Eu conheço uma mulher, por exemplo, que perdeu os seus únicos 2 filhos. Fazia um projeto social lindo e enfim, uma mulher com um trabalho voluntário lindo, com uma vida linda, e de repente os 2 filhos são assassinados, o filho e a filha. Imagina o que é isso, né? Você voltar para casa, você não tem o seu filho, a sua filha, você olha para o seu marido, né? E aí? Um morreu com 19, a menina com 17, e agora? O que eu faço com isso? E ela resolveu colocar dentro dela mesma, uma vontade tão grande de ajudar outras pessoas. A vida dela passou uma vida de uma peregrinação sacerdotal, no sentido de ligar pessoas, de fazer o bem o tempo todo. Porque ou ela desistia de viver, ou ela ficava em casa chorando o tempo todo e revirando as gavetas dos filhos que se foram, olhando as fotografias. E é claro que a dor sempre vai acompanhar, sempre acompanhou essa mulher. Mas ela colocou um outro desejo na vida dela: eu vou ser mãe de muitos, já que eu não tenho mais os meus filhos. Uma dor horrorosa. Mesmo diante dessa dor horrorosa, se eu coloco um outro desejo, eu vou além. E eu estou dizendo isso no momento, né? E por isso que eu acho que Spinoza é um pensador que nos ajuda nesse momento. No momento em que as pessoas que estão nos acompanhando aqui, muitas perderam pessoas nessa pandemia, perderam pessoas que amavam profundamente.
experimentaram o sofrimento, a solidão. Hoje eu recebi esse livro aqui, Viver é Verbo, que vai ter o lançamento às 7 horas. Eu espero que todos vocês fiquem depois, quer dizer, a gente vai acabar, depois volta às 7 horas. Eu fiquei tão feliz quando eu recebi esse livro, né? Porque cada livro é um filho, e é lindo isso, e eu soube que na pré-vendas vendeu muito já, e é tão legal isso para um autor, né? Saber que alguém vai lá no link, vai comprar o seu livro, vai ler. E eu fiquei lendo aqui coisas, né? Lembrando do dia que eu estava escrevendo e pensando na minha mãe, né? Começa aqui um pedaço, né? O mês de maio de 2020 está chegando ao fim. Eu escrevi isso em maio do ano passado. Faz apenas 7 dias que a minha mãe partiu e eu estou partido. Viver a morte de uma pessoa amada, ainda mais daquela que nos deu a oportunidade da vida, é uma dor eterna, não termina. O tempo alivia, é certo, mas a dor está sempre à espreita, mesmo que as memórias nos façam ora sorrir, ora derramar lágrimas. É esse o ciclo da vida. E quando eu recebi esse livro, né, na minha alegria de receber mais um livro, não importa que sejam 90 livros, mas cada livro é um filho, eu fiquei lembrando que cada livro novo que chegava, a primeira pessoa que eu queria mostrar o livro era para minha mãe. E minha mãe não está mais aqui, né? Ela está vendo o livro, ela está dentro de mim. Mas é isso. Eu não vou deixar de ter o desejo de viver. Aliás, eu escrevi esse livro inspirado inclusive nela, nos sentimentos que eu tive, nas dores que eu tive, na compreensão de outras dores, porque quando a gente sente a dor, a gente compreende outras dores. Quando a gente sente vive a orfandade, a gente compreende outras orfandades. E ela não está aqui, não tá. Eu adoraria ler o livro para ela. Minha mãe pegava livros infantis e gostava, alguns livros eu ia lendo trechos para ela, ou ela lia, eu falei, ixi, não entendi nada, filha. Ela tinha uma autenticidade, uma coisa linda. Eu sei que minha mãe está aqui enquanto eu falo com vocês. Eu sei que às 7 horas ela vai estar vendo o lançamento do livro do filho dela. Mas eu não posso deitar no colo dela. Mas o que eu faço com esse desejo de dor que mora em mim também? Como é que eu encontro outras razões dentro da minha vida, outras pessoas para amar, outros sentimentos de amor que também moram em mim? Eu vou chorar muitas vezes pensando nela, mas eu não vou desistir da vida porque ela não está aqui do meu lado. Aliás, ela não gostaria que eu desistisse da vida. E é isso. Nesses momentos de dor que tantas pessoas estão enfrentando, nessas angústias que fazem parte da nossa vida, do nosso existir, é que a gente tem que encontrar desejos mais fortes para prosseguir. O nome contemporâneo disso é resiliência. Talvez seja, eu escrevo sobre resiliência aqui. É resiliência, mas Spinoza falava assim, pegue um desejo maior, pegue o desejo de lutar contra um desejo que está te colocando para baixo, para que você esteja para cima o tempo todo, né? Peça isso. A capa do livro fica ao contrário aqui, né? Mas é essa. Viver é verbo. Daqui a pouco a gente vai fazer o lançamento desse livro. Dizia Spinoza o seguinte, só podemos reduzir ou suprimir um afeto por um afeto contrário e mais forte que o afeto a ser reduzido. Ele chamava isso de emoções positivas. Isso gerou um conceito de psicologia positiva, que é, assim, não é você ter a ingenuidade e falar assim, agora eu vou ser feliz, vou acordar e decidir que eu vou ser feliz. Não, não é isso. Não tem ingenuidade na filosofia. Isso não é autoajuda, isso é filosofia, é profundidade. Mas é ter a compreensão da força que há dentro de mim mesmo, da força, da coragem que há dentro de mim mesmo para lutar contra todas as adversidades que surgirão no meu caminho. Numa compreensão da beleza da vida. Melhor do que falar sobre o medo, na visão de Spinoza, é falar sobre a confiança. Melhor do que ficar falando sobre o ódio para lutar contra o ódio, melhor do que isso é falar sobre amor. Eu me lembro que quando eu trabalhava muito com a educação e ensino médio, né, dirigir escolas, tá? As pessoas achavam que a melhor maneira de você prevenir os jovens com as drogas era ficar falando das drogas o tempo todo, mal das drogas. E eu dizia, vamos falar de liberdade, porque a droga é aquilo que nos retira da liberdade. Vamos para o positivo.
A viagem da vida, ela se torna mais bonita quando eu consigo compreender as coisas bonitas que moram em mim. Quando eu vejo uma casa bonita, eu quero limpar as coisas que não estão, as sujeiras daquela casa. Eu não vou limpar a sujeira por causa da sujeira. Eu vou limpar a sujeira porque a minha casa é tão aconchegante, é tão bonita, que eu quero deixar tudo limpo. Mas a sujeira não é o que há de mais importante. A sujeira é algo para eu tirar. Por quê? Porque há algo maior. Eu não limpo a sujeira porque eu tenho prazer de ficar olhando a sujeira. Eu limpo a sujeira porque eu tenho prazer de ver minha casa limpa. Eu limpo os meus sentimentos ruins, como o ódio, como a perversidade, não porque eu os cultive, senão eu não os limparia, mas porque eu cultivo o amor. Eu tenho que olhar pela dimensão positiva para que isso nos dê alegria. E aí a gente chega no tema da aula de hoje, que é a beatitude. O que é beatitude na visão dele? É a alegria perfeita. É essa compreensão dos aspectos positivos, dos sentimentos positivos, dos afetos positivos. De alegria em alegria, o homem vai caminhando para a sua beatitude. E é essa beatitude que deve ser celebrada o tempo todo. Cada conquista que eu tenho na minha vida. É como se eu fosse uma pessoa muito irritadiça, muito nervosa, e eu dissesse assim, olha, eu consegui passar um dia sem xingar ninguém. Então, deixa eu comemorar isso. Que é uma alegria a ser comemorada. Ao invés de eu ficar pensando que eu sou nervoso, que eu xingo todo mundo, eu passei um dia sem brigar com ninguém. Eu mereço comemorar isso, celebrar isso. Eu sou uma pessoa que reclama de tudo e eu consegui passar um dia sem reclamar. É um dia que merece ser comemorado, celebrado. Eu tenho mania de falar mal das pessoas, não sei porquê. Eu estou falando com um amigo, eu falo mal de outro amigo. Eu estou falando com um filho, eu falo mal do outro filho. Eu estou falando com uma pessoa do meu trabalho, eu falo mal de uma pessoa. Consegui passar 3 dias sem falar mal de ninguém. Então sou eu construindo a beleza daquilo que há em mim, para que eu sinta essa alegria e para que eu sinta Deus. Tem uma coisa muito bonita que uma vez perguntaram para Spinoza, para Einstein, se ele acreditava em Deus. E Einstein, esse grande cientista, a resposta que ele deu assim, olha, eu acredito no Deus de Spinoza. Tem até no YouTube, se vocês pesquisarem, tem acho que um argentino que faz uma oração como se fosse algo do Einstein. Eu não sei se o Einstein disse exatamente aquilo que está ali, mas chama o Deus de Spinoza. Mas a resposta de Einstein foi, eu acredito no Deus de Spinoza. Por quê? Porque é o Deus da alegria. Porque é o Deus que não vai ficar apontando o dedo para você. Não é o Deus que te olha com raiva, não é o Deus que te castiga, não é o Deus que te testa, não é o Deus... Não, é o Deus que te deu esse mundo lindo do qual você faz parte, para que você tenha beatitude, para que você desfrute da alegria desse viver, para que você beije na boca com vontade, para que você veja o pôr do sol com vontade, para que você coma uma fruta com vontade, para que você plante uma horta com vontade, para que você cozinhe com vontade, para que você leia com vontade, para que você brinque com vontade, para que você busque os elementos positivos da sua vida. Nada de negativismo, nada disso nos ajuda, nada de culpas exageradas. Tudo que existe depende da substância divina na visão de Spinoza. Então tem gente que diz assim, Spinoza era ateu, né? Porque alguns religiosos da época diziam isso, porque ele não queria esse Deus construído por religiões que colocavam todos nós assim como um Deus bravo olhando para a gente. Ele diz, não, Deus não é isso. Deus, ele é manifesto numa flor que se abre miraculosamente. Você fica contemplando a natureza e vendo a diversidade de flores, diversidade de cheiros, de formas, de animais. Essa é a essência da beleza que há na vida humana. A gente já está quase terminando, porque hoje tem uma live daqui a pouco, né, sobre o lançamento do livro, que eu espero vocês também. Quero mandar um beijo muito especial para a Lu, que trabalha comigo, que cuida de mim, que me ama profundamente, que eu a amo profundamente também. Hoje é aniversário dela,
Lu, a sua vida é muito preciosa. Ela está aí como Maria de Londres, a gente brinca. E é muito bom ter pessoas tão generosas perto da gente, né? Estou falando aqui da alegria de Spinoza, é uma alegria ter você na minha vida. Bem, então semana que vem, quem quiser ler esse livro, não precisa, mas é um livro muito legal que chama Kafka e a Boneca Viajante. Eu vou pegar essa história do Kafka, imagina um homem que escreve cartas como se fosse uma boneca para fazer uma menina feliz. Porque eu quero falar sobre a felicidade na perspectiva dessa história. A felicidade que nasce da generosidade. Ele foi generoso. Ele compartilhou um pouco da vida dele, dos seus dias, para fazer uma menina feliz. E aquilo fez com que ele fosse mais feliz ainda. Olha, um beijo no coração de cada um de vocês. Eu espero vocês daqui a pouco aqui, 7 horas eu estou de volta. Tá bom? Beijo.